Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Nicolau Maquiavel, que foi um filósofo, político, historiador, estadista e escritor italiano, nascido em 1469 e falecido em 1527. Foi um profundo conhecedor da política da época, sobre a qual discorre nas suas diferentes obras, especialmente na sua obra-prima, O Príncipe. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469. A sua família, de origem toscana, era antiga e participou em cargos públicos durante mais de 3 séculos, mas encontrava-se empobrecida. O seu pai, Bernardo Maquiavel, era jurista e tesoureiro da província de Marca di Ancona, uma das 4 províncias pertencentes aos Estados Papais, agregadas pelo Papa Inocêncio III em 1198. A sua mãe, Bartolomea Nelli, era próxima de uma das mais ilustres famílias de Florença. Nicolau era o terceiro dos 4 filhos do casal. Tinha 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Pouco se conhece de biografia, especialmente da infância e juventude do Maquiavel, antes de entrar para a vida pública. Iniciou os seus estudos de latim com 7 anos e posteriormente estudou também ábaco, bem como os fundamentos da língua grega antiga. Comparada com a de outros humanistas, a sua educação foi fraca, principalmente por causa dos poucos recursos da família. Maquiavel viveu a juventude sob o esplendor político do governo de Lourenço I de Médici, durante o qual se assistiu ao início do Renascimento italiano. A sua morte, em 1492, marcou o fim da chamada Idade de Ouro de Florença. A paz frágil que ele ajudou a manter entre os diversos estados italianos entrou em colapso. Para tal, muito contribuiu Savonarola, um pregador que apareceu em Florença e se considerava um profeta que previa catástrofes. Nos seus sermões, pregava contra a corrupção do clero e a exaltação pagã do indivíduo e o apoio às artes, corporizados na corte renascentista do Lourenço I. Quando o rei Carlos VIII da França invadiu a Itália e ameaçou intervir em Florença em 1494, as profecias do Savonarola pareceram realizar-se e este conseguiu o apoio do povo para afastar os Médici do poder e declarar Florença uma república popular. Nas suas fogueiras das vaidades, como ele lhe chamava, eram queimados publicamente obras de arte, livros e outros objetos considerados produtos da vaidade humana, luxos desnecessários ou de natureza imoral. Em retaliação, o Papa excomungou do Savonarola em maio de 1497 e ameaçou uma interdição em Florença. Savonarola foi preso, com mais 2 frades seus aliados, que foram julgados e condenados à morte por enforcamento, sendo os seus corpos queimados em praça pública no dia 23 de maio de 1498. 5 dias depois, o Maquiavel, que tinha na altura 29 anos de idade, iniciou a sua vida pública com o cargo de secretário da 2ª Chancelaria no governo de Piero Soderini. A principal instituição de Florença nesse período era a senhoria, com diversos órgãos auxiliares, como as 2 chancelarias. Esta segunda tinha a seu cargo questões militares e de ordem interna. Entre as funções exercidas por Maquiavel estavam tarefas burocráticas, de assessoria política e de diplomacia. E neste serviço ele realizou várias missões diplomáticas envolvendo a França, a Alemanha, os Estados Papais e diversas cidades italianas como Milão, Pisa e Veneza.
Estas viagens proporcionaram a Maquiavel a oportunidade de observar como grandes nomes da época governavam os seus territórios e retirar conhecimentos para escrever várias das suas obras de caráter político, como o Discorso fatto al magistrato dei 10 sopra le cose di Pisa, que em português seria Discurso proferido ao magistrado dos 10 sobre os assuntos de Pisa, que saiu em 1499. O Ritratti delle cose de Francia, Retratos das coisas de França, que saiu em 1510, e Ritratti delle cose dell'Alemanha, Retratos das coisas da Alemanha, de 1512. Pouco antes da sua primeira viagem à França, morreu o seu pai. E como as duas irmãs já se tinham casado, ficou a viver sozinho com o irmão Toto, que em breve se dedicaria à vida eclesiástica. Em 1501, logo a seguir ao regresso de uma das suas viagens, Maquiavel casou-se com Marietta Corsini, com quem teria 4 filhos e 2 filhas, uma das quais morreu muito pequena. Mas, logo a seguir ao casamento, teve de viajar de novo. Em 1502, o Maquiavel foi nomeado embaixador junto de César Borgia, filho do Papa Alexandre VI e capitão das forças papais. Estadista cruel e sem escrúpulos, usava todos os meios para conquistar novas terras e ampliar os domínios da família Borgia. Conseguiu, assim, estender os domínios papais a muitas regiões da Itália. Quando ameaçou Florença, Maquiavel foi enviado para negociar com ele e por lá ficou uns tempos. Mas Alexandre VI morreu em agosto de 1503 e o poder do César Borgia começou a enfraquecer. Na sequência da eleição do Papa Júlio II, que era um inimigo da sua família, acabando depois por ser assassinado no ano de 1507. Como embaixador junto de César Borgia, que ele, portanto, acompanhou nas suas conquistas por diversas zonas da Itália, o Maquiavel tornou-se um grande admirador das suas qualidades de estadista, que não se cansou de elogiar nas suas obras, nomeadamente em O Príncipe, considerando-o um perfeito representante do seu príncipe, que neste caso era o Papa, que era o seu pai. Com a morte de César Borgia, surgiu um novo problema: a expansão da República de Veneza pela Romanha, ameaçando entrar também na Toscana. O Maquiavel, conhecendo a ineficiência das tropas mercenárias, solicitou lá ao Soderini, ao chefe do governo, a permissão para criar um exército formado por cidadãos lá de Florença. Apenas 5 meses depois, em 15 de fevereiro de 1506, as novas tropas desfilaram na Piazza della Signoria. Pouco antes, o Maquiavel tinha terminado o Decennale Primo, que saiu em 1506, que era um poema de 550 versos, que narravam os últimos 10 anos, ao qual se seguiria depois o Decennale Secundo, que saiu em 1509. Por essa época, o Papa Júlio II decidiu retomar os domínios da Igreja conquistados por Veneza e pediu a ajuda de Florença através do envio de tropas. Para ganhar tempo, decidiu-se enviar o Maquiavel lá ter com o Papa e acompanhou nas suas batalhas, até que Florença finalmente enviou as tropas solicitadas e um novo embaixador para substituir o Maquiavel. Nesse período, o Maximiliano I do Império Austro-Húngaro decidiu conquistar a Itália para restaurar o antigo Sacro Império Romano-Germânico e fazer-se coroar em Roma. Florença decidiu então enviar uma delegação lá a Viena, na qual se integrava o Maquiavel, para negociar uma forma de impedir a invasão da cidade. Esta ameaça não se chegou a concretizar, pois o Maximiano foi derrotado pela República de Veneza e foi forçado a desistir do seu intento, pelo que o Maquiavel e os outros emissários regressaram a Florença. Aproveitando o desgaste da guerra, o rei de França, Luís XII, ressuscitou velhas ambições de conquistar a Itália. Florença enviou Maquiavel
pela terceira vez à corte francesa para explicar a prudência dos florentinos ao aparentemente serem neutrais por não quererem hostilizar o Papa, apesar de, enfim, aceitarem a exigência do rei francês de se declararem a seu favor. Então, o Papa Júlio II uniu-se ao rei de Aragão contra a França e, como Florença se recusou a apoiá-lo, atacou a cidade e destruiu o governo do Soderini, trazendo os Médici novamente de volta ao poder. Em 1512, quando os Médici retomaram então o governo da República da Florença, o Maquiavel foi destituído do seu cargo, foi multado em 1000 florins de ouro e proibido de se retirar da Toscana durante um ano, tanto acusado de colaborador do governo que tinha sido imposto pelo Savonarola, não é? No ano seguinte, foi preso, acusado de conspirar contra o governo lá dos Médici e torturado. Para sua sorte, morreu o Papa Júlio II no dia 21 de fevereiro de 1513 e, com a eleição de João de Médici, um florentino, como o título de Papa Leão X, o Maquiavel foi amnistiado e, mesmo assim, não se livrou de passar 22 dias na prisão. Maquiavel exilou-se voluntariamente então na sua propriedade de São Casciano, perto de Florença, onde iniciou a sua atividade de escritor político, historiador e literato. Foi durante esse ostracismo e inatividade, que duraria até à sua morte, que ele escreveu as suas obras mais conhecidas. O Il Príncipe, o Príncipe, que é de que ele escreveu em 1513, de que eu depois falarei lá mais adiante, e o Discorsi sopra la prima década de Tito Livio, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, de 1517. Estes discursos é uma obra na qual ele faz uma análise da República de Roma e procura, nas experiências do passado, uma solução para os problemas da Itália no presente. Além destas obras consideradas de facto muito importantes, outros escritos desse período são o poema Asinodoro, podemos traduzir por Asno de Ouro, de 1517, as peças Mandrágora, em português, de 1518, que é uma comédia em prosa de 5 atos, com um prólogo em verso, e que é considerada uma obra-prima da comédia italiana, e Andria, portanto, outra peça que é uma comédia semi-autobiográfica, e também Belfagor Arcidiavolo, que em português seria Arquidemónio de Belfagor, que é um romance de 1515, além de vários tratados histórico-políticos, como o Diálogo intorno alla nostra língua, em português, Diálogo à volta da nossa língua, de 1514, Discorso sopra il riformare lo Stato di Firenze, discurso sobre a reforma do Estado de Florença, de 1520, Sommario delle cose della città di Lucca, resumo das coisas da cidade de Lucca, de 1520, Discorso delle cose florentine dopo la morte di Lorenzo, o discurso sobre os assuntos florentinos após a morte de Lourenço, que é de 1520, Fragmentos históricos, de 1525, Clísia, que era uma comédia em prosa, de 1525, e poemas como os sonetti, os sonetos, canzone, canções, octave, oitavas, e canti carnacialesci, que seria em português cânticos carnavalescos. Aquele diálogo em torno à nossa língua, portanto, o diálogo à volta da nossa língua, é uma obra em que o Maquiavel procura demonstrar a superioridade do dialeto florentino sobre os demais dialetos da Itália, que viria mais tarde, efetivamente, a ser a base principal da língua italiana atual. Em 1519, o Maquiavel foi amnistiado e voltou para Florença. Nesse ano, estava ele ocupado a escrever Dell'arte della guerra,
A Arte da Guerra, escrita entre 1519 e 1520, que é uma obra em forma de diálogo, na qual expõe as vantagens das milícias nacionais sobre as tropas mercenárias e realiza um exaustivo estudo de estratégia e de tática militar. Na sequência de uma viagem de trabalho a Lucca, escreveu também Vita di Castruccio Castracani da Lucca, a vida de Castruccio Castracani de Lucca, de 1520. E em 1520 governava então Florença o cardeal Júlio de Médici, que viria depois a ser Papa, com o nome de Clemente VII. Este viu Maquiavel já com melhores olhos do que os seus antecessores, os antecessores membros da família, e contratou-o como historiador da República para escrever uma História de Florença, obra à qual o Maquiavel dedicou os últimos anos da sua vida. A obra deveria abranger desde a queda do Império Romano até à morte do Lourenço de Médici. Porém, o tratado, em estilo clássico, que ficou consagrado como a primeira obra da historiografia moderna, ficou incompleto, porque ele morreu. Em 1526, o Maquiavel foi encarregado pelo já então Papa Clemente VII de inspecionar as fortificações de Florença e organizar um exército permanente para a cidade, sob o comando de Giovanni dalle Bandinere. Em 1527, com a invasão e saque de Roma pelas tropas espanholas do imperador Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico, foi restaurada a República em Florença e restabelecido o Grande Conselho, anteriormente instituído pelo Savonarola. O Maquiavel, visto então como um favorito lá da família Médici, foi excluído de toda a atividade política. Poucos dias depois disso, adoeceu com dores intestinais e faleceu no dia 21 de junho de 1527. O seu corpo foi sepultado no túmulo da sua família, na Basílica de Santa Cruz, lá em Florença. Morreu sem ver realizado o seu sonho de unificação da Itália, que só se viria a completar no século XIX. Ora bem, eu durante esta semana andei a ler O Príncipe, claro, aquela que é considerada a sua grande obra-prima, o seu tratado sobre o que deve ser um príncipe. Ora, e então iria, desenvolver um bocadinho o que eu penso sobre o livro. Ora bem, o Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo facto de ter escrito sobre o Estado e o governo como eles realmente são e não como deveriam ser. Ele não teoriza sobre o Estado ideal, mas analisa o Estado para daí partir, então, para a construção do Estado ideal. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido do Maquiavel e foi completamente escrito no ano de 1513, como eu já disse ali atrás, apesar de só ter sido depois publicado póstumamente no ano de 1532. A ideia teve origem no acordo de Giuliano de Médici com o seu irmão, o Papa Leão X, o tal João de Médici, no qual o Maquiavel viu a possibilidade de um príncipe, finalmente, unificar a Itália e defendê-la contra os estrangeiros, que era o seu sonho, mas que ele não conseguiu ver concretizado, como eu também já disse. Dedicou a obra ao Lourenço II de Médici, que era sobrinho lá do Giuliano e neto daquele do Lourenço I, o grande famoso Lourenço, que era, na altura, o senhor de Florença, de forma a estimulá-lo a realizar esta empreitada que ele sonhava. A obra está dividida em 26 capítulos. No início, ele debate o que é um principado, apresenta os tipos de principado existentes, como são conquistados, mantidos e como se perdem. E a partir daí, ele defende a necessidade do príncipe basear as suas forças em exércitos próprios, não em mercenários. Trata do governo propriamente dito e dos motivos por trás da fraqueza dos Estados italianos. E conclui então depois a obra, fazendo uma exortação a que o novo príncipe conquiste e liberte a Itália.
A obra relaciona-se diretamente com o tempo no qual ela foi produzida. O método utilizado pelo Maquiavel, não só no Príncipe, mas também na arte da guerra, rompe com a tradição medieval ao fundamentar-se no empirismo e na análise dos factos. E ao recorrer à experiência histórica da Roma Antiga, não é? Que ele tinha apreendido nos seus estudos de infância e juventude. Além disso, foi o primeiro a propor uma ética para a política diferente da ética religiosa, ou seja, que a finalidade da política seja a manutenção do Estado e não fazer cumprir os desígnios de Deus para com a humanidade. Em O Príncipe, Maquiavel defendeu a centralização do poder político no príncipe, embora não da forma como veio mais tarde a ser defendido pelo absolutismo, não é? Depois do século seguinte. As suas considerações e recomendações aos governantes sobre a melhor maneira de administrar o governo concretizam a obra como uma teoria do Estado moderno, como hoje o entendemos. Por isso, o Maquiavel é considerado o pai da moderna teoria política. Maquiavel defende a ideia de que um Estado forte depende de um governante eficaz e, para que seja bom, o governante deve ter boas qualidades políticas. Então, para ele, são características relevantes de um bom príncipe ser bondoso, caridoso, religioso e ter moral. Contudo, o Maquiavel argumentava que não era necessário que o príncipe possuísse todas essas características, todas essas qualidades. O governante devia apenas era manter as aparências, fingir que as tinha, pois o governo precisa de ter opinião pública a seu favor. Não é? Mas, nos momentos de crise, a população pode mesmo ficar contra o governo, se for necessário, e ele ser violento e cruel, se tal for necessário para manter o Estado. Portanto, estão a ver, é a tal teoria que ele defende. Não é? O Maquiavel deixa, então, conselhos para o soberano sobre como fazer isso e apresenta propostas, então, de como se conseguir dominar as nações, portanto, a população. Tanto no Príncipe como noutras obras suas, o Maquiavel apresenta dois conceitos que ele repete várias vezes. É o conceito de virtude e de fortuna. A virtude seria a capacidade de adaptação aos acontecimentos políticos que levaria o príncipe a permanecer no poder. Seria assim como que uma barragem capaz de deter o destino, os desígnios que estavam previstos para o futuro. A ideia da fortuna, no Maquiavel, vem da deusa da fortuna, que era a deusa da sorte romana. E representa aquelas coisas inevitáveis, não é? Que acontecem sempre aos seres humanos. O inesperado. Portanto, não se pode saber a quem é que a fortuna, enfim, vai fazer bem ou vai fazer mal. Nem quando ela pode levar alguém ao poder ou pode tirá-lo do poder. Né? Portanto, cabe ao príncipe desenvolver a sua virtude e criar estratégias para estar sempre preparado para se defender do acaso, para conseguir reverter a fortuna sempre a seu favor e criar oportunidades mesmo nas alturas de crise. A ética, portanto, em Maquiavel, nos escritos de Maquiavel, contrapõe-se à ética cristã herdada da Idade Média e que estava a começar a ser posta em causa, não é? Com o Renascimento que estava a nascer. Para a ética cristã, as atitudes dos governantes e os Estados em si estavam subordinados a uma lei superior. E a vida humana destinava-se a salvar a vida das pessoas, a vida humana. Os governantes, era para isso que eles deviam tender e devia ser a principal preocupação dos governantes. Com Maquiavel, a finalidade das ações dos governantes passa a ser a manutenção da pátria e o bem geral da comunidade, e não o bem próprio, a tentativa da salvação da sua alma e da salvação da alma dos seus súbditos. De forma a que uma atitude
não pode ser chamada boa ou má, a não ser numa perspectiva histórica. Ora, vejamos. É que aí, de facto, reside um ponto que tem sido muito criticado no Maquiavélico. Pois, com esta justificação, não é? O Estado, então, pode praticar todo o tipo de violência. Seja sobre os cidadãos, ou seja sobre os outros Estados. Desde que o príncipe a considere necessária para a defesa do país e do bem-estar da sua população, dos seus subordinados. Será o julgamento posterior, portanto a história, que vai julgar essa atitude e mostrar depois se ela de facto tinha sido boa ou má. Portanto é a tal perspectiva histórica. O outro conceito do Maquiavel, que hoje também é posto em causa pela nossa sociedade, é o de a natureza humana seria essencialmente má e que os seres humanos querem é obter o máximo de ganhos e a partir do menor esforço, fazendo apenas o bem se a isso forem obrigados. Não quero com isso dizer que os seres humanos ajam sempre de forma má, apesar de ser essa a sua tendência natural, não é? Pois, claro, isso causaria imediatamente o fim da sociedade, não é? O que ele quer dizer é que o governante não pode estar à espera do melhor dos homens. O que estes ajam sempre segundo o que ele está à espera deles. E terá de estar sempre alerta e preparado para as medidas que se revelarem necessárias, incluindo a violência sobre alguns, para exemplo dos outros, de maneira a controlar as pessoas, não é? E poder desempenhar devidamente a sua função. Ora, estão a ver, portanto, é uma teoria que hoje podemos considerar um bocado desatualizada, mas que na época era muito importante e foi fundamental para realmente conseguir alguma paz entre aquela multiplicidade de repúblicas em que estava dividida a Itália na altura. E conseguir depois, mais tarde, vir a unificar e criar a Itália atual. Não queria terminar sem deixar de dizer que o príncipe serviu de inspiração para muitos políticos ao longo dos séculos. Um deles foi o Napoleão, que o deve ter lido e relido muitas vezes ao longo da vida. Se calhar era até o seu livro de mesa de cabeceira, como se costuma dizer. Porque ele, à medida que o lia, ia escrevendo à margem notas sobre o que ele não queria esquecer-se da leitura. E essas notas estão aqui, no final do livro. As notas do Napoleão, que ele escreveu, e vê-se pelo teor delas, que umas foram escritas quando ele ainda era novo, quando ainda não era conhecido, ainda nem sequer, se calhar, tinha atingido o poder, e outras já mais no final da vida, e, portanto, sem dúvida, foi um livro muito importante para ele, que o inspirou e que lhe deu muitas ideias para ele exercer a sua política e as suas conquistas, com as quais ele construiu, de facto, um grande império, que infelizmente depois se perdeu e não conseguiu conservar. E pronto, olhem, por hoje me fico por aqui. Penso que é o que tinha para dizer sobre o Maquiavel, um grande escritor e político da época. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje e, oxalá, Deus me dê vida e saúde, que isto já são muitos, para poder cá voltar de novo na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!